Olá, uma boa noite a você que sempre acompanha as nossas entrevistas aqui no canal Bate-Papo Vale. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É um orgulho muito grande ter você todos os dias aqui no nosso canal. Tanto a você que nos segue aí pelo Facebook, quanto a você que nos segue também pelo YouTube. Uma ótima noite a todos vocês. Hoje, dia 15 de novembro de 2021, proclamação da República, uma data tão importante para o nosso país. E hoje, nada melhor que conversarmos aí com a doutora, a deputada Janaína Pascoal. Deputada, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso canal, viu? Olá, obrigada pelo convite, cumprimento a você, todos os seus seguidores, todo o Vale do Paraíba, e também sou uma entusiasta dessa data. Acabei de receber uma mensagem aqui de pessoas protestando contra a proclamação da República, sustentando que teria sido um golpe. Eu não vou entrar nesse mérito, eu só sei que eu sou uma republicana convicta. Entendo ser muito importante que qualquer pessoa do povo tenha pelo menos a possibilidade de chegar até o cargo máximo da nação, que é a presidência da República. Então fica aqui os meus parabéns para todos os brasileiros. É isso aí, gente. Uma data tão importante que hoje de manhã, Janaína, como vocês mesmos sabem, eu participo de uma emissora aqui na cidade de Taubaté e nós estávamos falando justamente dessa questão da proclamação da República e uma coisa tão ruim, né, que as escolas não, por exemplo, podia ouvir um hino como esse, a proclamação da República, a criança entrar na cabeça, colocada na cabeça que a proclamação da República, o hino da proclamação da República é importante, não só o hino da proclamação da República, o hino da bandeira, enfim, tantas outras coisas que hoje em dia parece que a criançada ou as escolas não têm a obrigação de colocar nos ensinos, que eu lembro na minha época, a gente chegava na escola, tinha que cantar o hino nacional, enfim, aquela coisa toda, e hoje em dia se perdeu, né, Janaína? Infelizmente, por uma questão ideológica, vamos dizer assim, criaram o factoide de que os símbolos da nação, de que os símbolos da república estariam ligados à ditadura. E é justamente o contrário. Né? Então, assim, houve aí uma ideologização equivocada e eu penso que nós devemos resgatar esses símbolos todos, porque estimular o amor à pátria, a vontade de construir um país, entendeu? Isso é positivo, não é negativo. Infelizmente, houve aí uma ideologização por parte da esquerda, e por incrível que pareça, um grupo considerável da direita acabou fortalecendo esse movimento na medida em que, por defender a monarquia, e eu respeito, né, todo tipo de opinião, finda-se por desmerecer a República. Né? Então é interessante que uma parte da direita acaba fortalecendo a esquerda ao desmerecer a República e seus símbolos. É isso aí então, gente. Hoje, nessa data tão importante, estamos aí conversando com a doutora e também deputada Janaína Pascoal. E se você que está aí conosco no Facebook ou também no YouTube, pode mandar a sua mensagem. A doutora está aí para poder responder as suas perguntas. Que embora, né, a gente vê hoje em dia que é vedado, né? Tudo que as pessoas perguntam para seja qualquer pessoa do meio político, parece que é vedado. Você faz a pergunta, a pessoa começa a responder e aí vem, ou seja, alguns jornalistas e tesouram o que seja o que a deputada, o vereador, o prefeito, enfim, quer falar. E aqui nós damos voz a essas pessoas, principalmente aí a doutora Janaína Pascoal, já conversamos com outros deputados aqui também, e embora, doutora, muitas pessoas aqui criticam a gente que a gente quer conversar com o pessoal da esquerda, quer conversar com o pessoal da direita, do centrão, só que algumas pessoas, né, vamos colocar assim, da esquerda, a gente tenta conversar com algumas pessoas e eles se recusam a participar do nosso programa, então tá aqui, quem quiser participar, participa, quem não quiser não participa, enfim, eu fiz o convite para a senhora, graças a Deus você foi e aceitou, alguns outros deputados também, normalmente, não, Rafa, quero participar sim, enfim, e é muito bacana ter a sua presença aqui no nosso canal, viu, Janaína? Obrigada. Deixa eu ver quem já está aqui conosco no nosso canal Bate-Papo Vale. Agradecendo o Guilherme Gonçalves, a Lucimara Serafim e também o Evelyn Gonçalves conosco aí no Facebook.
do canal Bate-Papo Vale. Vocês podem participar enviando as suas perguntas, viu, gente? Nosso canal Bate-Papo Vale no Facebook, facebook.com/Bate-Papo Vale, e no YouTube é só você colocar lá Bate-Papo Vale, que você vai poder acompanhar aqui a nossa entrevista. E se por um acaso, eu não vou conseguir assistir completo, não tem problema. Depois você acessa o nosso Facebook e YouTube e estará lá a nossa entrevista com a deputada Janaína Pascoal. Deputada, que te fez entrar para a carreira política? Tem algum fato importante? Porque em 2018 a senhora entrou aí para o mundo político e teve mais de 2 milhões de votos, uma votação recebida, é a primeira votação recebida por uma parlamentar no nosso país com esse número de, de votos, mais de 2 milhões de votos. Mais preciso, 2.060.000 votos, 786. Olha só que bacana, que número expressivo. Então explica pra gente como é que foi entrar para esse mundo político e já ter aí mais de 2 milhões de votos, Janaína. Bom, por formação, né, eu sou advogada e professora de Direito. A princípio, professora de Direito Penal, né, sou professora livre-docente no Largo São Francisco, que é a Faculdade de Direito da USP. Então, a minha carreira sempre foi no mundo jurídico. Mas, por força dessa formação jurídica, eu promovi a ação contra a ex-presidente Dilma, não só redigi a denúncia, como conduzi o processo, participei de toda a instrução. Isso me deu muita visibilidade, mas, ao mesmo tempo, abriu mais portas para perseguições. E aí eu percebi que, se eu seguisse, né, vamos dizer assim, nas atividades que me eram familiares à época, as atividades que eu exercia, eu teria muita dificuldade para exercer a minha voz, entendeu? Denunciar o que eu entendia que precisava ser denunciado. Eu sentia, assim, uma perseguição muito grande na Universidade de São Paulo, que é uma universidade pública, na própria advocacia, por defender a Operação Lava Jato. Então, eu percebi a duras penas que eu precisaria abrir um outro espaço de fala, como os esquerdistas gostam de dizer, né, o lugar de fala. Eu precisava de um novo lugar de fala. E esse lugar tem sido a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eu, às vezes, brinco com os meus assessores, que até se magoam muito quando eu digo isso, que, por mim, eu fecharia o gabinete e ficaria exclusivamente ali na tribuna, né? Que é onde eu considero a minha casa, né? Que é o lugar que eu critico construtivamente, que eu trago reflexões, chamo as pessoas, né, para o debate, no bom sentido. Então, meu objetivo ao entrar na política foi encontrar um espaço de manifestação livre, porque hoje, né, nós temos muita dificuldade para exercer a liberdade de manifestação. Mesmo nas redes sociais, as pessoas costumam ter muita liberdade quando é para reverberar o pensamento dominante. Se é um político, um artista, um jornalista, um formador de opinião que vai dizer o que a maioria entende que deve ser dito, ele pode ser agressivo, ele pode chamar nome feio, pode ofender, que ninguém vai retirar os vídeos dele ou dela do ar. Se você tem um pensamento divergente, que é o meu caso, mesmo sendo uma pessoa educada, eu considero que eu sou uma pessoa educada, não costumo usar adjetivos, nem xingamentos contra ninguém, mas eu sou dura nos meus pensamentos, né, nas minhas convicções. Aí toda hora eu sou posta de castigo pelo Instagram, pelo Face, pelo TikTok, entendeu? Então, assim, ainda hoje eu me considero com espaço de fala ali na tribuna da Alesp, entendeu? Foi isso, foi só por isso. Até interessante quando as pessoas escrevem assim para mim: nossa, você não vai ser eleita para mais nada, né? Se você não defender tal pauta. Eu falo, gente, ao contrário, eu entrei na política para poder defender o que eu acredito. Se eu tiver que falar o que eu não acredito para ficar na política, prefiro sair. Perfeito.
E você falando sobre isso, Janaína, eu também já fui penalizado aí pelo YouTube, porque nós trouxe aqui para nossa live, né, o Dr. Carlos Nigro. Eu vou falar o tratamento inicial, porque outra coisa não pode falar, senão a gente vai bloqueado aí no YouTube. Mas eu fui bloqueado durante 2 semanas pelo YouTube, porque o Dr. Carlos Nigro, ele defende essa questão do tratamento inicial, e, ou seja, o que um médico fala hoje em dia vale menos do que um jornalista, do que um político. Então, isso aí é meio complicado, essa situação, né, Janaína? Sim, nós vivenciamos um retrocesso, né? Um retrocesso. Mesmo o conceito de fake news, essa ideia de fake news, ela tomou força quando a direita chegou ao poder, não só no Brasil, mas no mundo. Enquanto a esquerda estava no poder, não se utilizava essa terminologia fake news. E não é porque a esquerda não mente, né? Porque mente descaradamente, começando ao dizer que Cuba e Venezuela são democracias. Mas quando a direita chega ao poder, eles criam esse conceito de fake news para cercear, né, não só o direitista que está na política, mas o direitista que apoia, né, alguém na política. Então, é um conceito ideológico em si, né, um conceito ideológico em si, e eu acredito firmemente que todo esse processo de restrições que hoje busca se justificar na defesa da saúde pública, né, como um médico vem trazer a sua expertise, a sua experiência, a sua opinião e é censurado, eu acho que todo esse movimento é apenas um preparo para que em 2022 as pessoas com uma formação mais à direita sejam caladas, né, no auge da campanha eleitoral, porque não é interessante para os formadores de opinião que essas pessoas ocupem os cargos de poder. E é até por isso mesmo, né, que a gente vê aí alguns jornalistas que foram, vamos dizer, afastados de algumas emissoras de televisão, né, e agora nós temos outro canal que surgiu para o nosso país, e esses jornalistas que foram demitidos de outras emissoras estão ocupando esses lugares, e nós estamos tendo aí essa emissora que está tendo uma audiência incrível com essas pessoas que algumas emissoras de TV os demitiram. Então, ou seja, Janaína, eu acho que hoje em dia, pelo Facebook, pelo YouTube e outros canais aí também nós temos, Instagram, Telegram, enfim, nós temos aí vários formadores de opinião, e hoje em dia, por esse motivo da internet estar tão assim expandido, hoje em dia acho que as pessoas não são bobas mais, né, Janaína? Ai, não sei. Olha, não sei, porque é forte, né? A força de algumas emissoras. Então, eu ainda acho que nós estamos longe de ter um país verdadeiramente livre, onde as pessoas conseguem enxergar a dominação, entendeu? Ainda temos um país que as pessoas acreditam que nós tenhamos que nos manifestar em grupo, né? Em gangue, vamos dizer assim. Então, ainda não tem esse teu otimismo, não. Você acredita, então, que mesmo assim com essa informação que as pessoas têm hoje em dia disponível aí na internet, principalmente aqui no nosso país, que dá para a gente, por exemplo, a gente procura no Google algumas situações e a gente vê lá do passado coisas que aconteciam no passado, que estão presentes hoje no futuro, só que algumas pessoas parece que fecham a casinha e não entendem o que acontece, né, Janaína? Eu ainda acho, Ralf, que falta muita leitura, né? Que falta estudo, entendeu? Que as pessoas precisam desenvolver um espírito crítico para filtrar o que vem na internet, o que aparece na televisão, seja da esquerda, seja da direita, né? Então, assim, eu acredito que a gente ainda está se desenvolvendo e amadurecendo, mas precisa ler para além, vamos dizer assim, das manchetes, entendeu? Das frases curtas. Eu ainda quero um brasileiro mais instruído, mais preparado. Acho que ainda falta muito ainda. Não tem esse teu otimismo, não.
É legal a gente estar conversando com você, Janaína, porque você tem, como você tá na Lesp, tem que saber muito, tem que ter muitas informações para poder você chegar lá na tribuna e poder falar com toda a propriedade. Então, acho que você entende muito, que ainda mais você que está nessa parte jurídica, né, que acontece muitas coisas aí que a gente pensa que, nossa, isso não é verdade, e é muitas coisas erradas que a gente vê acontecendo. Só que, como eu te falei, as pessoas parece que fecham a casinha, parece que não querem acordar para a realidade, e ainda tem esses pensamentos ao contrário de que a gente pensa em, por exemplo, a questão lá em Bauru. Lá em Bauru, lá a prefeitura de Bauru emitiu uma multa ao McDonald's por ter esses banheiros aí, ou seja, de diversos gêneros, né? Então, com essa informação que a gente está tendo hoje em dia, ô Janaína, de muitos países querendo ter ou seja, homem e mulher entrando no mesmo lugar, o que você tem a dizer sobre isso? Eu vou falar aqui de maneira muito respeitosa, né? Eu respeito todas as orientações sexuais, todos os gêneros. Quem conhece a minha história sabe que eu respeito. Porém, me parece que nós estamos vivenciando um ativismo que passa dos limites e que finda, eu vou dizer isso também respeitosamente, mas eu tenho que dizer, finda prejudicando as conquistas das mulheres. Porque foi uma conquista das mulheres ter um espaço para si. Então, assim, quando você vai num ambiente, você que é mulher, você menina, e você pode usar um banheiro, onde você só vai encontrar mulheres, no caso de meninas, outras meninas, isso me parece que é uma proteção. E agora, com essa história, né, de gênero, de que precisa criar uma situação para que as pessoas que são transgêneros se sintam bem, se sintam confortáveis, nós acabamos aceitando que se crie um desconforto para as mulheres. Então, por exemplo, lá na Assembleia, tem uma discussão que já se arrasta desde o início do nosso mandato, porque o deputado Altair Moraes, do Republicanos, apresentou um projeto de lei para que, no âmbito dos esportes, né, mulheres só participem de competições com mulheres. Ou seja, que pessoas biologicamente homens, que se apresentam como mulheres, que hoje se chamam mulheres trans, não possam participar de competições com mulheres. E as pessoas dizem que ele é transfóbico, e quem apoia o projeto dele, eu inclusive, seríamos parlamentares transfóbicos, e não é nada disso. O que nós estamos defendendo é o espaço a duras penas conquistado pelas mulheres, entendeu? Não é justo que uma menina que se preparou para competir, por exemplo, na natação, no levantamento de peso, que ela tenha que competir com uma criança, né, uma menina que nasceu homem e que daí decidiu, né, ou se sente menina, e eu respeito, não estou entrando no mérito aqui, mas não é justo, porque a condição física é diferente, o potencial de diferentes, né? O potencial de força é diferente. Isso sem contar, e aí eu sei que eu vou entrar num tema polêmico, o problema que há numa prática que infelizmente acontece no nosso país, de administrar hormônio para crianças em tenra idade, crianças e adolescentes. Então, assim, não. Por exemplo, quando eu apoiei o projeto do deputado Altair, eu recebi vários documentos contra o projeto, e ali estava escrito que, olha, não tem que ter medo, né, das meninas trans competindo com as meninas, porque elas vão tomar hormônios, então elas não vão ter a testosterona elevada. Só que é o seguinte, eu não quero as crianças sendo, vamos dizer assim, drogadas, dopadas, entupidas de hormônios. Geralmente, o pessoal que defende essa prática não quer hormônio nem no frango, né? Não quer hormônio sério, não, que é tudo orgânico, tudo natural.
E aí ministrar hormônio para crianças, aí é ciência. Então, assim, é uma discussão dura, porque eu sei que as pessoas trans sofrem, as famílias sofrem. É óbvio que eu gostaria que elas se sentissem, quero que se sintam integradas, mas eu não acho justo que essa tal integração se alcance tirando das mulheres o espaço que elas conquistaram. Então, nós queremos que todo mundo use o mesmo banheiro? Então, coloca um masculino, um feminino e um livre, entendeu? Ou ao menos um feminino e um livre. Porque, assim, as mulheres, eu acredito que elas têm direito a esse espaço. Eu me sinto constrangida de encontrar um homem. Não estou falando de pessoa trans, falando um homem. Você vai num restaurante, você entra no banheiro, está um homem lá. É chato. Entendeu? Eu não estou com isso dizendo que haja elementos para aplicar multa. Eu não sou muito punitivista. Mas, independentemente disso, a discussão ela é válida. Né? A discussão é válida. E hoje nós vivemos um momento que você não pode falar. Você não pode divergir. Né? Você tem que defender o que esse pequeno grupo, que é muito barulhento, e eu não estou falando só do grupo trans, estou falando dos formadores de opinião em geral, a gente tem que defender o que eles entendem que é certo. Né? E assim, se eu entrei na vida parlamentar, é para falar o que eu acredito que é certo. E assim, eu tenho que ter direito a essa manifestação, sem esse policiamento. Sim. O pior não é o policiamento, o pior é quererem utilizar o direito penal para calar as pessoas. Essa semana que teve essa ocorrência com um banheiro, houve um caso de um casal trans que pegou um Uber e o homem trans estava grávido, porque é uma mulher biológica que se apresenta como homem e, sendo mulher, pode engravidar. O motorista do Uber foi fazer a bobagem de fazer um comentário. Mas homem não engravida. E o mundo caiu em cima dele. Então, assim, veja bem, uma coisa é você exigir respeito, né, à sua orientação sexual, ao seu gênero, ao seu modo de vida. Outra é querer exigir que todo mundo concorde com você. Entendeu? Então, o que a gente está vivenciando é uma inversão. Né? O mundo não tem que dizer amém ao que um pequeno grupo pensa. Eu acho, não sei se é o que você pensa, Janaína, mas isso é a formação que eu tive, a educação que eu tive desde pequeno, que, ou seja, o que está na Bíblia? Na Bíblia diz que é o homem e a mulher. Isso é o pensamento que a gente tem, que a gente é educado. Então, se a gente fosse seguir o que realmente está ali na palavra de Deus, vamos colocar assim, não falando de alguma ideologia, questão de igreja, mas enfim, eu acho tão importante a gente seguir essas normas, que a gente é educado, tá lá, deu certo. Por exemplo, a tomada, se você colocar um macho com macho, não vai funcionar, uma fêmea com uma fêmea, não vai funcionar. Então eu acho que a vida tem que ser assim também, é o homem e a mulher, questão do banheiro. Aí você vai no banheiro, daí tem uma menina lá sentadinha no vaso sanitário e chega um homem lá dentro. Nossa, Deus do céu, né, Janaína? Não constrange demais. Não, é o seguinte, eu respeito o seu ponto de vista, porque eu sou uma respeitadora da visão religiosa, entendo que toda democracia precisa conviver e fazer conviver com as várias visões religiosas, né, com as muitas religiões, mas eu, particularmente, não tenho essa visão. Entendeu? Então, eu não me incomodo com um casal de 2 homens, com um casal de 2 mulheres. Isso não é uma questão para mim. Apesar de eu respeitar quem tem uma leitura bíblica, vamos dizer assim, e entender que essas pessoas têm direito a falar, entendeu? Então, mas eu não tenho, eu preciso ser bem sincera. Porém, né, eu quero ter o direito de seguir defendendo o que eu considero justo e injusto. É injusto fazer uma menina concorrer num esporte que sempre depende de força e velocidade
com alguém que nasceu homem. É injusto, entendeu? É injusto que uma pessoa não possa dizer que não aceita um homem engravidar. As pessoas não podem ser obrigadas a pensar de maneira uniforme, entendeu? Então, assim, é esse que é o ponto que tem me incomodado demais. Em especial quando entra no âmbito da formação, da educação das crianças. Né? Então, assim, não, defender que é científico que uma criança de 4 anos é trans. Eu não aceito isso. Para mim, criança é criança. Tem que tirar essa ideologia, né, da criação das crianças, entendeu? Então, assim, é difícil a minha situação, Ralf, porque eu nem concordo 100%, por exemplo, com a visão dos meus amigos da bancada evangélica, e eu tenho muita identidade com eles, e, por óbvio, eu não tenho como concordar 100% com o pessoal do PSOL, do PT, entendeu? Então, eu fico ali no meio termo, né, respeitando, por exemplo, uma vida conjugal, não digo de um casamento religioso, porque eu também respeito os dogmas de cada religião, mas que 2 homens vivam maritalmente, 2 mulheres, eu não tenho problema com isso. Agora, pôr na cabeça das crianças, né, tirar a convicção de que uma criança é menina ou menino, eu já acho que isso é maldade, você entendeu? E eu vou usar todas as minhas forças, todas, para barrar esse movimento, que é um movimento que eu considero cruel. Uma coisa é o adulto, outra coisa são as crianças. Que uma criança de 1 ano de idade não tem nem o discernimento de falar que, eu sou menina, eu sou menino. Pô, se já nasceu daquele jeito ali, ou você, vamos falar do português, claro. Se nasceu um menininho ali com o piruzinho, isso aqui é menininha daquele jeito, ou seja, vamos falar o português, claro, que tem a vagina, né, que pessoal, que a gente tem que falar isso abertamente, é menina ou menino. Agora decidir que uma criança nasce ali aí do jeito que tem que ser, o gênero que o adulto quer, isso tá errado mesmo, né? Isso é incabível. Então, assim, a minha discussão é mais nesse campo. O que eu me oponho é mais essa ditadura desses movimentos, entendeu? Que o pessoal mais à direita denominou aí de teoria do gênero, entendeu? Ideologia de gênero. Eu não sei que nome dá. Eu só sei que eu não aceito que se jogue o estigma numa criança, que a criança é trans, que a criança é isso, que a criança é aquilo. Criança é criança. Nós não podemos sexualizar crianças. Não é para professor de educação infantil começar com essas conversas com criança, entendeu? Então, assim, nesta seara, eu sou radicalmente protetora das crianças e dos adolescentes. Perfeito. Hoje estamos conversando com a doutora e deputada Janaína Pascoal aqui no nosso canal Bate-Papo Vale. E você pode fazer a sua pergunta, viu, gente? Não precisa mandar só boa noite, bom dia, boa tarde. Não, pode participar, pode mandar pergunta que a gente vai passar para a doutora Janaína Pascoal. Ela vai responder, tá certo, gente? Aqui a gente não vai brecar nada. Aqui a gente vai deixar a doutora falar, que é assim. Então, se você quiser mandar sua pergunta, pode mandar, viu? Quero agradecer aqui a Juliana Aim, a Claudirene Santos Faria e também o nosso amigo Júlio Lucindo, o Guilherme Gonçalves, Lucimara Serafim, também o Evelyn Gonçalves. Obrigado a todos vocês aí no nosso canal Bate-Papo Vale, viu, gente? Estamos aí conversando hoje com a doutora e deputada Janaína Pascoal. Deputada, quanto um deputado estadual possui de emendas parlamentares e como são distribuídos esses valores, doutora? Então, vamos lá. Existem as emendas previstas em lei, que são da ordem de 5 milhões e 200 mil reais. Esse ano, acho que vai ser um pouco mais. Que todo deputado tem direito de indicar entre novembro e dezembro, né? Alguns deputados são regionais, eles são votados numa única região, ou só no litoral, ou só no vale, ou só na capital. Eu sou uma deputada votada no estado inteiro, né? Muito bem votada no estado inteiro. Então, diferentemente dos meus colegas que são regionais, que concentram as suas emendas impositivas, que são essas previstas em lei, apenas na sua região, eu preciso distribuir
né? Esse pouco que eu tenho entre os muitos municípios. Agora, ao lado dessas emendas impositivas, o Poder Executivo usa de um expediente, que são as tais emendas que são chamadas de voluntárias, que não estão previstas em lei, que o governo executivo usa como moeda de troca pelo voto do parlamentar. Você não está acompanhando essa discussão aí no âmbito federal do tal do orçamento secreto, né, do orçamento paralelo? É a mesma coisa. Existe na Assembleia, existe nas demais assembleias, o tal do orçamento paralelo. Eu achei graça, porque eu não me lembro se foi quinta ou sexta, mas o governador João Dória participou de um debate de prévias com o governador do Rio Grande do Sul e com o prefeito lá de Manaus, se eu não estou equivocado. E num determinado momento, o governador falou assim: São Paulo não tem orçamento paralelo. São Paulo, as votações são feitas na base do convencimento. Mentira. Tem orçamento paralelo, sim. Tem muito colega que, com medo de não receber verba para sua cidade, vota com o governo mesmo sem concordar com o projeto. O governo se esforça muito pouco para debater os projetos. Eu tenho exigido isso lá dentro, que tragam técnicos para poder explicar detalhes, para poder alterar o projeto para melhor. Mas muitos deputados votam o que o governo mandar para receber essas tais emendas que não são previstas em lei, que são voluntárias. Eu não preciso fazer prova nenhuma disso. Basta entrar nos faces, nos sites dos colegas, para ver colega anunciando que mandou 10 milhões para um lado, 5 milhões para o outro, 2 milhões para o outro. Você vai fazer a conta, dá 30, 40 milhões. Como assim? Se cada deputado só tem direito a 5 por ano. Então, e tem um outro fator que eu considero muito grave. As emendas impositivas demoram muito para serem liberadas. É um inferno. Você indica... Para vocês terem uma ideia, eu indiquei algumas emendas impositivas em novembro de 2019, Nossa. Que não foram pagas até hoje. Quando são essas emendas voluntárias, decorrentes de votação, na semana seguinte estão pagas. Entendeu? Então, assim, não tem crime nisso, não tem previsão de crime. Só o que me incomoda é que quando é o governo federal, aí a imprensa cai matando. No estadual aqui ninguém fala nada. Então o que me incomoda é esse duplo critério, tá? A meu ver, essas emendas tinham que ser proibidas, porque elas realmente distorcem a democracia. Em regra, o parlamentar tem que estar ali para debater, sim, os projetos no mérito, com profundidade. E quando vira tudo uma troca de dinheiro, é meio assim, para que ter parlamento, entendeu? Então eu sou contra mesmo, tanto no federal como no estadual. Só o que eu não me conformo é que todo mundo meta o pau no federal e fique calado com relação ao que acontece no estado. Que é muito complicado, né, Janaína? Porque, por exemplo, se tem uns 5 milhões para você utilizar, para você enviar, seja aí para qualquer município ou região, enfim, não importa o que você vai fazer com o dinheiro, mas se é 5 milhões, é 5 milhões. Aí, de repente, você fala nessa questão aí que alguns parlamentares têm 30, 20, 30, aí passa o teto de gasto do governo federal, e aí ninguém fala nada. Não, e fora a concorrência desleal, né? Porque como é que um deputado que não aceita concorre com um que aceita? Entendeu? Então é duro também. E o eleitor, o vereador, o prefeito, tem muito essa cabeça do recurso, sabe? Então, às vezes, a pessoa faz um trabalho técnico, um trabalho parlamentar brilhante, mas se não tem dinheiro para mandar, passa a ser difamado nas regiões, entendeu? Então, assim, qual é meu papel nessa história? Jogar luz nessas ocorrências, porque aí o eleitor tem que entender o que é que ele quer. Né? Ele quer mesmo um deputado autônomo, independente, que vai criticar, que vai debater, ou ele quer um deputado que diz amém para poder ter dinheiro para mandar para sua região? As duas coisas ao mesmo tempo, olha, vou dizer, é bem difícil.
Estamos conversando aqui no nosso canal hoje, gente, com a doutora e deputada Janaína Pascoal, aqui no nosso canal Bate-Papo Vale. Se você quiser participar, participe enviando a sua pergunta para o nosso Facebook ou também no YouTube. Estamos aí com a deputada para poder responder aí todas as suas dúvidas, né? De repente você tem alguma dúvida, nossa, o deputado estadual recebe isso, recebe aquilo? Pode perguntar, gente, tá? E a deputada está aqui para poder responder todas as suas questões, viu? O deputado, há um projeto aprovado nos primeiros meses do ano que permite aos empresários comprar vacina para seus funcionários. Tem sido chamado aí por alguns parlamentares de camarote da vacina, que são contrários à compra de vacinas, então, aí diretamente por empresas. Mas existe algum motivo, deputado, para que esses parlamentares se recusem a esta lei? Olha, Ralf, neste momento que a gente vivencia, eu acho até que essa lei perde um pouco o sentido, porque agora estão sobrando vacinas. Inclusive, existem até campanhas para que as pessoas se vacinem, né? Tomem a segunda dose, tomem a dose de reforço, aquelas que já chegaram no seu grupo etário, ou no seu grupo, por exemplo, em termos de comorbidades. Mas quando esse projeto foi debatido na Assembleia, não havia vacinas para todos. E por que é que eu propus isso? Porque eu entendia que nós poderíamos, vamos dizer assim, jogar essa responsabilidade em cima dos agentes privados, desonerar o SUS, né? Porque se os agentes privados passassem a comprar para os seus funcionários, o SUS ficaria desonerado. Esses agentes privados poderiam imunizar seus funcionários mais rapidamente, com recursos próprios. Esses funcionários poderiam voltar a trabalhar mais rapidamente, beneficiando não só a empresa, mas a comunidade, com produção, com recolhimento de tributos. Então, o que eu defendi foi desonerar o SUS. Quem tem condição que pague, porque aí deixa para o SUS comprar as vacinas daqueles que não têm condições. Então, na verdade, os colegas criaram aí essa argumentação, que é um grande factoide, né? Um grande factoide. Eu até falei, gente, eu nunca vi sindicalista ser contra patrão dar benefício para funcionário. Né? Então, assim, o que aconteceu lá no início da pandemia? Porque as pessoas têm memória curta. No início da pandemia, funcionário de farmácia, funcionário de supermercado, né? Funcionário que faz entrega de alimentação, eles ficaram expostos. Enquanto todo mundo pôde se recolher, eles não puderam. Então, na minha visão, eles tinham sim que ter prioridade na vacinação. Como conseguir essa prioridade? Deixa o SUS vacinar as pessoas mais idosas e com comorbidade e os empresários correrem atrás de vacina para os seus funcionários. Entendeu? Defendi, confirmo que defendi e digo, estava certa. Agora, com vacinas sobrando, né, porque as vacinas estão sobrando, não tem, perdeu um pouco o sentido. Naquele momento tinha sentido, tá? Neste momento perdeu um pouco o sentido. Agora, o que eu acho estranhíssimo é sindicato defendendo demissão de funcionário que não quis se vacinar. Houve lá uma provocação do Supremo Tribunal Federal, que o ministro Onyx Lorenzoni, o ministro Onyx Lorenzoni baixou uma portaria no Ministério do Trabalho e da Previdência, proibindo demitir funcionários que não queriam se vacinar. Alguns partidos questionaram, e os sindicatos, no lugar de defender os funcionários, foram lá babar ovo para partido de esquerda, tinha de direita no meio, se eu não estou equivocado, o Novo estava lá também. Foram lá babar ovo, entendeu? Defendendo a demissão dos empregados. Eu falei, gente, esse mundo está perdido. Sindicato ir no Supremo defender demissão é a prova de que não presta. Eu publiquei hoje, deixa eu ver se foi hoje, colocaram aqui no Facebook uma imagem, aqui, ó, milagres, vou colocar que o texto aqui diz, milagres que Bolsonaro fez, comunista ir à missa, ONG botar fogo em floresta, drogado se preocupar com efeito colateral de remédio, vegano reclamar do preço da carne, jornalista defender censura,
e agora sindicato ser a favor de demissões. Eu não tinha nem visto isso, mas é engraçado, é verdade. Foi publicado hoje, daí eu coloquei no tema. No tema eu coloquei assim, concordo, sindicato defender demissões, acho incrível. É muito injusto, né? Não é só injusto o sindicato defender, as demissões são injustas em si. O Supremo Tribunal Federal disse que não se podia vacinar ninguém à força, mas se poderiam criar, vamos dizer assim, meios de estimular as pessoas a se vacinarem. Desculpe, a ameaça de demissão para alguém que precisa sustentar a sua família não é estímulo, é como o próprio nome diz, ameaça. Então, eu considero muito grave o que está acontecendo no nosso país. Eu recebo cartas, e-mails, telefonemas no gabinete, mensagens de WhatsApp, de funcionários públicos, de funcionários de empresas públicas, de funcionários de empresas privadas, todos ameaçados e indignados, né, por quererem única e exclusivamente exercer o seu direito de decidir se querem ou não se vacinar. Quando isso tudo começou, falavam que tinha que ter 70% da população vacinada. Já passou de 70%. Qual é a desculpa agora para exigir unanimidade? Então, me parece que nós estamos perdendo a razoabilidade. É bom você estar falando nessa questão, Janaína, porque eu acho que é o direito de cada um se você quer fazer algo ou não. O corpo é seu, você faz o que você quiser. Se você quiser tomar vacina ou não, o problema é seu. Agora, obrigar uma pessoa a tomar uma coisa, eu acho descabível mesmo essa situação, porque, como diz, se você tem a oportunidade de escolher algo, é o seu desejo. Se a empresa, por exemplo, se você trabalha num lugar, você vai tomar vacina, não tô afim, não. O problema é dele, é o problema da pessoa. Se vai acontecer alguma coisa, eu acho que é o problema da pessoa. Não sei se é o que você pensa, Janaína. E a hipocrisia é tal que os mesmos prefeitos que estão demitindo pessoas por não quererem se vacinar, que estão baixando decretos, né, autorizando demissões, já estão anunciando que vai ter carnaval, que vai liberar máscara para o fim do ano. Então, peraí, para entrar na empresa, para entrar na universidade, para uma mãe que escreveu para mim e para outros deputados entrar na formatura do seu único filho, tem que provar vacinação. Mas para ficar com safadeza, com esfrega-esfrega no carnaval, aí vai estar liberado? Então, é uma hipocrisia sem tamanho, beira o ridículo. Eu não vou defender aqui político de direita, esquerda, centrão, não vou aqui defender ninguém. Eu vou falar a minha posição, gente. Eu sou contra o carnaval. Já vou de antemão dizendo, eu sou contra o carnaval, seja em qualquer lugar, enfim. Por que acontece, né? Não é o que você, não sei se é o que você pensa. Aí, por exemplo, tem um carnaval ano que vem. Daí começa a aumentar os casos aí de Covid-19. A culpa vai ser de quem? Governo federal liberou o carnaval para isso, para aquilo. É isso que vai acontecer. Não sei se é o que você pensa também, Janaína. Não me importa quem é o governo que vai responder. O que me interessa é o seguinte, 2020, todos os governadores que depois fecharam tudo, estavam lá no sambódromo, fazendo dancinha, batendo selfie, todos. Tudo liberado. A safadeza correndo solta, todo mundo se beijando. Aí passaram, sei lá, 2 meses, nem isso. Os números explodiram, aí o povo não podia trabalhar. Fechou tudo. De uma maneira muito radical, de uma maneira pouco organizada, até ilógica e irracional. Agora estou vendo o quadro se repetir. Pode reparar, já tem uma pequena alta de casos na Europa, já estão falando em fechar na Europa, e os governantes aqui, que quebraram todo mundo com esse fechamento excessivo, já estão dizendo que vai ter carnaval, vai ter Réveillon, vai ter carnaval, tudo normal. Peraí, para virar o carnaval e fechar tudo de novo, para os pequenos negócios quebrarem. Então, essa hipocrisia que não me desce, entendeu? Quem vai ser culpado, pouco me importa. O que me interessa
é que a gente tem que aprender a ter responsabilidade e coerência nesse país. Janaína, porque, por exemplo, vamos falar do comerciante. O comerciante, por exemplo, o dono do supermercado não tem culpa o que está acontecendo com a Covid-19. O dono do supermercado, o dono de açougue, o dono da lojinha da esquina, não tem culpa do que está acontecendo. Então, o que é o dever dos governantes que dizem que são o dono do mundo? Pô, vai lá, faça alguma coisa para, por exemplo, não ter aglomeração. O que é o não ter aglomeração? Não ter festas. Não ter festas absurdas. Nós estamos vendo aí que agora que liberaram esse 100%, tá tendo festa na esquina, tá tendo festinha, ou seja, na casa do vizinho, com milhares de pessoas, com várias pessoas. É isso que o governo tem que se preocupar. Mas não, tá se preocupando o quê? Tá se preocupando que a tal pessoa faz isso, faz aquilo, se a empresa não vai demitir que a pessoa que tá tomando vacina ou não. Enfim, é essas coisas que não dá para entender, Janaína. Não, eu estou muito preocupada. Né? Todo mundo sabe que eu sou defensora das liberdades individuais, mas eu nunca fui negacionista com relação à doença, jamais, jamais. Muito pelo contrário, briguei com o governador e com o presidente, defendendo a seriedade da doença. Tenho testemunhas disso, tenho testemunhas. Agora, ser responsável sem ser autoritário. O que está acontecendo é irresponsabilidade com autoritarismo. Permitir que pessoas que são cuidadosas, que são cautelosas, sejam demitidas porque não querem se vacinar e, ao mesmo tempo, dar carta branca para todo tipo de festa, né? E justamente no carnaval, onde, desculpa, é verdade, hoje se ofenderem que eu escrevi isso no Twitter, todo mundo beija todo mundo, entendeu? Aquela agarração, aquela coisa toda, é óbvio que a contaminação é maior, né? Aí pode. Então, assim, eu vejo que é uma irresponsabilidade, uma hipocrisia, não tem outra palavra. Ô, Janaína, falando ainda sobre essa questão do carnaval, saiu uma notícia aí que o presidente Jair Messias Bolsonaro iria proibir o carnaval no ano que vem. Ele tem essa autonomia de poder proibir, ou se ele deve criar essa lei, os deputados, senadores, na verdade, vai para o Senado primeiro, enfim. Como é que é esse trâmite, hein, Janaína? Olha, na medida em que o Supremo deu poder até para prefeitos e governadores baixarem normas radicais de cerceamento, eu entendo que, diante do agravamento da pandemia no exterior, o presidente pode restringir as festas de carnaval, sim. Óbvio que tem que ser fundamentado, que tem que ser explicado, mas o que não dá, gente, é para a gente permitir acontecer de novo o que aconteceu ali no começo de 2020. Libera geral, todo mundo se contamina, 20 dias depois do carnaval os números explodem, aí para o sistema de saúde dar conta, fecha tudo, quebra tudo. Eu acredito que as coisas têm que acontecer de maneira responsável. Ô, Janaína, e sobre a questão do passaporte sanitário, essas coisas todas, você é a favor dessa obrigação do passaporte sanitário? Não, criatura, estou falando de há um tempão que é o contrário, entendo que não. Inclusive, eu propus, com o apoio de alguns colegas, o projeto 668/21, proibindo esse passaporte sanitário, tanto para entrar em atividades educacionais, escolas, universidades, empresas públicas privadas, prédios públicos privados. Sou absolutamente contrária. Entendo como uma invasão de privacidade, um autoritarismo. Eu perguntei isso para você novamente, porque é na questão das pessoas que vão viajar. A pessoa que vai viajar tem que ter o passaporte sanitário, enfim, para poder ir para seja qualquer lugar. Então, é isso que eu estava perguntando. Você está falando de outros países? Isso, esse, por exemplo, a gente sai daqui para ir em outros países, entendeu? Mas isso é uma questão de soberania, entendeu? Isso é uma questão de soberania. Cada país define as regras para permitir que estrangeiros ingressem no seu território. Aí existem alguns princípios internacionais, né, como o princípio da reciprocidade. Uma questão de soberania. Ninguém morre de não poder viajar para o exterior. Agora, as pessoas morrem se não puderem trabalhar, entendeu? Então, assim, eu divido bem as coisas, né? Estou falando aqui de exigência para você exercer as atividades básicas da vida, estudar, trabalhar,
Isso me parece abuso. Estamos aí conversando hoje com a doutora e também deputada Janaína Pascoal. Lembrando, gente, ó, que a Janaína Pascoal em 2018, se você não sabe, vai ficar sabendo agora, viu? Nas eleições de 2018, a Janaína Pascoal recebeu mais de 2 milhões de votos, ou seja, sendo a parlamentar que mais votos conquistou, ou seja, em toda a vida parlamentar no Brasil. Então, só para vocês ter uma noção que quem a gente está conversando é uma pessoa que você que está aí nos assistindo pode ter votado nela, viu? Não é 2 mil votos, gente, são 2 milhões de votos. A gente teve alguns candidatos deputados que são eleitos aqui no nosso Vale do Paraíba com cerca de 150, 200 mil votos. Ela teve 2 milhões, tá bom? Então, estamos aí conversando com a Janaína Pascoal, deputada no nosso estado de São Paulo. Ô, Janaína, outra pergunta que eu quero fazer a você é sobre a questão da gestão do nosso estado de São Paulo. Qual é a opinião da senhora sobre o governo Dória? Antes de você já continuar, uma pesquisa recém-divulgada mostra que o atual governador tem a rejeição de mais de 76% na mesma pesquisa que mostra a liderança de Geraldo Alckmin, que não sabe se vai ser candidato a presidente ou governador, enfim. Então, nós temos essa informação. Então, eu quero saber de você, qual a sua opinião em relação ao governo Dória? Eu me decepcionei muito com o governo Dória, em especial depois de uma situação em que ele ia fechar mesmo, né, um hospital infantil. Aí eu levantei essa briga pelo Hospital Darcy Vargas. Ele, numa reunião fechada, confirmou, depois para a imprensa ele disse o contrário. Isso me incomodou demais, eu perdi a confiança, entendeu? Então, assim, hoje, na verdade, a partir deste momento, eu realmente me incomodei demais com o governo dele, não voto nele, né, nem para a presidência, nem para uma eventual reeleição. Nas visitas que eu tenho feito às cidades, as pessoas que eu venho recebendo no meu gabinete, eu sinto que é algo assim muito, muito real, sabe? Essa rejeição a ele. Não vejo perspectiva para ele ser eleito presidente, muito embora algumas pessoas na Assembleia tenham essa convicção, eu não vejo essa perspectiva. Eu falo isso de maneira respeitosa. Não vejo perspectiva de ele ser reeleito governador. Né? Outro dia na Assembleia estavam debatendo, se ele perder as prévias, será que ele se lança para a reeleição? Eu acredito que não, porque eu não vejo chance, tá? Por outro lado, eu te confesso, também não tenho vontade de votar no Alckmin, porque esse chamego dele com o Lula, eu achei demais, entendeu? Por mais que o PSDB e o PT vivam sempre ali de namoro, né? Na Assembleia, por exemplo, eles são parceiros inseparáveis. Só os eleitores do PT que não sabem. Mas, assim, eu achei muito estranho, né, o Lula mencionar a possibilidade dele vir a vice, ele não refutar, ele dá entrevista dizendo que o Lula preza a democracia, quando a gente sabe que o Lula e o PT reverenciam Cuba, reverenciam Venezuela, onde as pessoas são presas, são mortas por discordar, entendeu? Então, assim, eu também não voto no Alckmin mais, não. Eu quero ver quem é que vem, quero ouvir as possibilidades, mas, assim, é duro, viu? Eu não voto mais no Alckmin, não. Eu sei que vocês aí no Vale gostam muito do Alckmin, mas ele queimou o filme comigo quando ficou de chamego com o Lula. Eu acho que no estado de São Paulo, acho que, não sei que se, com você como está há mais tempo aí, ou seja, na Assembleia Legislativa, tem mais contato aí, ou seja, com nomes que vêm surgindo, mas, ó, Márcio França, Geraldo Alckmin, o Dória, enfim, Haddad, são esses os candidatos que o nosso estado de São Paulo, por enquanto, vem mostrando, Janaína. Então, será que a gente tem escolha? Tem aí quase um ano pela frente para a gente achar uma chapa de direita. Eu tenho o sonho de endireitar São Paulo,
de endireitar o Brasil. Eu acho que ainda temos tempo. Será que vem aí o ano que vem a Janaína de candidata a governadora? Mas vamos, enfim, vamos seguindo aqui. Agora vamos falando dos presidenciáveis, Janaína. Muitos falam que o Sérgio Moro é o candidato da terceira via. Eu vou perguntar para a senhora o que você acha sobre essa informação. Também, falando do presidente Bolsonaro, que ainda sem partido, ele que foi filiado aí ao PSL e faria sua posse do partido PL, mas parece que melou, e você parece que até previu essa situação, que numa entrevista à TV Cultura, você disse que esse casamento com o PL não daria certo. E, por fim, já perguntando também do Lula, que ele que teve várias condenações aí, até o Sérgio Moro mesmo, que condenou por várias instâncias, e aí, né, nós temos aí que a Justiça está arquivando vários processos contra o Lula. E sobre o Lula ainda, se possivelmente ele vire candidato, presidente da República, com esses problemas todos que ele teve na vida política, o Brasil não fica com a visão mais comprometida lá fora, Janaína? O problema é que a esquerda é muito boa de comunicação, entendeu? É muito boa de marketing. Eles constroem um discurso e eles têm muita penetração na imprensa, inclusive internacional. Então, assim, o que eu acho é que é um desserviço, né, a quem está aqui dentro, batalhando por um país mais correto, mais decente, entendeu? Então, eu realmente me ressinto muito do que o Supremo Tribunal Federal fez, acabando com o trabalho da Lava Jato, acabando com o trabalho do Sérgio Moro. Entendo que essa candidatura do Sérgio Moro ela é, em grande parte, uma resposta a essa desconstrução feita pelo Supremo Tribunal Federal. Vejo a candidatura dele com bons olhos. Tá? Entendo que, se houver uma terceira via, né, que eu não sei ainda se terá, mas se houver, é ele essa terceira via. Né? Não é o PSDB. O PSDB é mais do mesmo. Todos esses outros que estão aí são mais do mesmo. O único que tem algo diferente a oferecer é o Sérgio Moro. Então, se ele conseguir criar uma chapa que, de alguma maneira, prestigie o olhar conservador, entendeu? A proteção das crianças, a proteção da vida intrauterina, ou seja, se ele conseguir criar uma chapa que tenha esse olhar, que para mim é algo muito importante, eu acho que ninguém tira dele. Tá? Eu sei que eu estou falando aqui algo que a maioria não concorda, mas para mim não tem outro, não tem para ninguém. Se ele se juntar com o esquerdista, vai ficar difícil, entendeu? Porque, assim, até eu que gosto do trabalho dele, que o defendo com unhas e dentes, eu não quero saber de chamego com o esquerdista, entendeu? Não quero saber. Então, vou seguir observando aí com quem é que ele vai se juntar. Com relação ao presidente, né, o que eu já disse isso lá atrás, quando o presidente saiu do PSL, mal orientado que foi, mal orientado. A saída do presidente do PSL enfraqueceu a direita, né, nós íamos fazer vários prefeitos, vários vereadores, todo mundo ficou inseguro, as prefeituras foram todas tomadas pelo PSDB, né, por esse grupo que já estava aí mandando. Então, não favoreceu a direita a saída dele. E a questão que tem, a dificuldade do presidente entrar num novo partido, não é nem por força do presidente, é porque é um combo. O combo traz o presidente, os filhos, os apoiadores mais, né, daquele povo. E eles não querem só uma sigla, eles querem mandar, eles querem dizer quem vai ser candidato, quem pode entrar, quem não pode entrar. Então, gente, acreditem, vai ser muito difícil, muito difícil. Quem abraçar o presidente, a sigla que abraçar o presidente, tem que saber que é um combo. E mesmo que ele entre dizendo que não é o combo, uma vez dentro, eles são terríveis, entendeu? Eles querem dominar, eles querem mandar em tudo.
Então, assim, vai ser difícil, né? Eu conversei com os colegas, tem muitos colegas do PL lá na Assembleia, né? Eles estavam felizes, achando que já estava tudo certo, que o presidente ia para o PL. Eu falei, gente, calma. Não, não, eles diziam assim, o Valdemar é um cara que tem tradição, é diferente do PSL, imagina, o presidente não vai mandar no Valdemar. Eu falei, gente, vocês não conhecem o presidente. Calma. E assim, eu estava com a razão, entendeu? Ele queria o Eduardo presidindo São Paulo, ele quer decidir tudo, eles querem decidir tudo. Então, assim, vai ser muito difícil, né? Eu gostaria, de verdade, que o Supremo Tribunal Federal desse uma liminar na ação que tramita lá, pedindo direito das candidaturas avulsas, para que alguns quadros, né, assim, de pessoas com mais personalidade, no sentido de não terem dificuldade de entrar num grupo, que esses quadros pudessem se voluntariar, né? Então, assim, o presidente é uma figura assim, eu sou uma figura assim. Não é questão de ser melhor ou pior que os outros. É uma dificuldade de entrar num grupo, entendeu? Só que também eu não quero mandar em tudo. Ele vem com o combo quer mandar em tudo. Mas se o Supremo desse essa liminar, eu acho que a gente faria um projeto piloto aí, uma experiência em 22. Né? Eu acredito que seria muito importante quebrar esse cartel dos partidos. Né? Venho dizendo isso já há muitos anos. Quem sabe, né? Olha que legal aqui, ô Janaína. Eu falei para você que tem gente aí que deve ter votado em você. Aqui, ó, nosso amigo Emerson do Reis Campinho. Ai, meu amigo Ralph, eu votei nela. Que legal, Emerson. Obrigada pela sua confiança. Deixa eu ver quem mais aqui. O nosso amigo Fernando Renato também diz que votou em você também. Olha só que bacana. Obrigada, Fernando. Obrigada. Deixa eu ver quem mais aqui. Agradecer nosso amigo Isaac Carvalho. Agradecendo também a todo o pessoal participando aqui do nosso canal. Valeu, viu, gente? Ó, e se você chegou aí agora... Ah, eu queria ver a entrevista completa da Janaína, gente. Não tem problema. A gente vai estar encerrando aqui o nosso bate-papo. Mas, ó, você pode conferir no YouTube... Pode conferir no Facebook também do nosso canal. Estará disponível lá o nosso bate-papo. E muitas pessoas gostam, viu, Janaína, de assistir depois sempre dos bate-papos. Que é, de repente, a pessoa está chegando do serviço, apesar que hoje é feriado, né? Mas, enfim, o pessoal deve estar passeando com a família. Mas, graças a Deus, o nosso canal aqui, sempre depois das entrevistas, é a hora que o pessoal assiste, o pessoal confere também a entrevista. E, Janaína, eu quero agradecer demais a sua participação. Foi um bate-papo super bacana, gostei muito de conversar com você. Quando a gente está participando de um programa que não é nosso, né? A gente está ali ajudando, aconselhando, enfim, é uma coisa. Agora, a partir do momento que a gente está como âncora de alguma coisa, a gente fica mais tranquilo em fazer as perguntas para você. E, é claro, é isso que acho que tem que ser feito, não só pelo nosso canal. Acho que todos os canais, seja de televisão, de rádio, enfim, de tudo, dá oportunidade para as pessoas falarem, não tesourarem o que elas podem dizer. Então, Janaína, obrigado. Eu que agradeço, saúde para você, sua família, teus seguidores. Um beijo muito grande para todo o Vale, até a próxima. Deus abençoe, Janaína, até a próxima. Obrigada. Tá, então, gente, conversamos com a deputada Janaína Pascoal aqui no nosso canal Bate-Papo Vale. Gente, que papo bacana, viu? Gostei demais do bate-papo com ela hoje.